No centro tá friozinho, aqui na costeira tá... Tá o cão. Então, nós tínhamos terminado falando sobre... Tínhamos terminado a semana passada falando sobre a elevação das temperaturas que ocorreu na primeira metade do século XX, né? Só que aí aconteceu o seguinte, né? Entre as décadas de 60 e de 70, a gente observou uma baixa nas temperaturas. As temperaturas do planeta começaram a baixar, e da mesma forma que antes se fazia muitos apelos acerca da iminência de um aquecimento global, né, de uma elevação das temperaturas do planeta derivadas da ação humana, começou a se ter também um frenesi a respeito da possibilidade de uma glaciação, tá? Induzida, obviamente, pelos seres humanos, né? Aquela mentalidade que a gente tem de que tudo que acontece de diferente na natureza é por culpa dos seres humanos, né? Como se não existisse nenhuma possibilidade de variabilidade natural do sistema climático, né? Tudo que acontece de diferente foi uma intervenção humana que ocorreu no sistema, né? Então a gente tem, né, na mídia da época alguns apelos, né, a mídia e a ciência da época, alguns apelos a respeito dessa iminência de uma idade do gelo que estava ocorrendo aí em função dos poluentes que os seres humanos estavam emitindo. Ó, professora, mas o dióxido de carbono não aquece o planeta? Não era dióxido de carbono que estava sendo emitido? Sim, mas a argumentação que se jogava na época é que além do dióxido de carbono, a queima de combustíveis fósseis lança também dióxido de enxofre. E o dióxido de enxofre, nós já tínhamos visto, ele produz na atmosfera o ácido sulfúrico e isso aumenta a cobertura de nuvens do planeta. Isso provocaria um resfriamento do planeta. Sem contar outros poluentes, basicamente de fuligem, né, todo tipo de fuligem, de compostos de carbono que comporiam a fuligem, que efetivamente bloqueariam. É como se fosse um cobertor mesmo, né, bloqueando a chegada de radiação solar para o planeta. Então isso resfriaria. Essa era a argumentação científica da época, né? Então a queima de combustíveis fósseis não estaria aquecendo, mas sim resfriando o planeta, bloqueando a própria chegada de radiação solar sobre o planeta, tá? Vai ter bastante gente hoje em dia que vai dizer, não, isso daí, essa é a suposta histeria sobre o resfriamento global da época. Foi muito restrita, foi uma coisa mais da mídia, né? Não teve muito respaldo científico, né? A gente sempre tem esses revisionismos dessa galera que tenta dar uma escapulida de M's que fez no passado, né? Não sei até que ponto isso é possível, né? Não sei até que ponto a gente consegue simplesmente passar uma borracha nas M's que a gente faz no passado e tá tudo bem, né? Eu trago aqui para vocês como exemplo uma citação do Stephen Schneider, que foi um dos grandes papas do aquecimento global na década de 80 e 90 e 2000, né, até a morte dele. Mas na década de 70 ele foi um grande propagador da teoria do resfriamento global antropogênico, tá? Por via desse mecanismo que eu falei aí com relação ao dióxido de enxofre e à fuligem, né? Então trago aqui uma citação de um artigo dele, se eu não me engano foi na Science que ele publicou esse artigo, mas depois eu confiro, acho que foi na Science. Ele dizia assim: mesmo um aumento de um fator 8, ou seja, octuplicar, né, multiplicar por 8, na quantidade de CO2, o que é altamente improvável nos próximos milhares de anos, produzirá um aumento na temperatura de menos de 2 Kelvin. No entanto, o efeito sobre a temperatura da superfície de um aumento no conteúdo de aerossóis na atmosfera pode ser significativo. Um aumento de fator 4, ou seja, quadruplicar,
a concentração de equilíbrio de material particulado na atmosfera global, possibilidade que não pode ser descartada dentro do próximo século, poderia reduzir a temperatura média da superfície em até 3,5 Kelvin. Caso mantido por um período de vários anos, tal decréscimo de temperatura seria suficiente para desencadear uma glaciação. Então tá aqui, preto no branco, né, de que ele foi, sim, um grande propagador, na década de 70, da teoria do resfriamento global antropogênico, né, para depois virar de lado e dizer que a emissão de combustível, a queima de combustíveis fósseis, na verdade, iria aquecer o planeta, né? Tudo depende, né, de como é que está o contexto político, científico, econômico da época, né, para onde é que os cientistas vão. Beleza. Então essa tendência, ela de resfriamento, ela dura entre as décadas de 60 e 70, e mais precisamente no ano de 1976, né, na virada de 76 para 77, o jogo vira de novo. Né, a gente volta para uma tendência de elevação das temperaturas, tá? Mas que só vai se tornar visível realmente na década de 80, tá? Mas ela já começa na década de 70. Tá? O que a gente chama de o grande estopim para a preocupação global a respeito do aquecimento global vai se dar no ano de 1988, tá? A partir de um discurso feito por um cientista da NASA chamado James Hansen, no dia 23 de junho de 1988, perante o Senado norte-americano, tendo sido convidado pelo Al Gore a fazer essa palestra perante o Senado norte-americano. Então ele apresenta aqui os primeiros resultados, vamos dizer assim, do monitoramento de temperaturas da superfície terrestre que a NASA vinha fazendo há não sei quantos anos exatamente, mas enfim, né, tinha aí os registros, né, a partir de 1880, né, sendo coletados pela NASA. Obviamente que ela foi criada depois disso, né, por isso eu não sei dizer quando é que começou essa pesquisa, tá? Então ela tinha esse registro desse monitoramento das temperaturas médias de superfície a partir de 1880. A série de dados do Serviço Meteorológico Britânico, como a gente já tinha visto nas aulas anteriores, ela recua até 1850. É um pouco mais antiga do que isso, tá? Mas a da NASA vai a partir de 1880, tá? E aí, nesse discurso perante o Senado norte-americano, o James Hansen mostra esse gráfico falando aí sobre, né, mostrando aí a elevação das temperaturas do planeta. E chamou muita atenção esse gráfico, mostrando claramente aqui uma tendência de elevação bastante gritante no período mais recente, tá? Foi um detalhe que passou meio despercebido pelo público, né, que essa pontinha aqui de subida, ó, que realmente impressiona, né, ver essa elevação tão rápida aqui, né, ela se refere aos dados do ano de 1988. Tá? Só que tem um pequeno problema. No dia 23 de junho de 88, o ano de 1988 ainda não estava finalizado. Tá? Então, esses dados aqui, eles não se referem a uma média anual. Né? Eles se referem aos valores entre janeiro e maio, né? Porque não temos sequer o mês de junho completo ainda. Tá? Então a gente chama, né, nós do meio cético, chamamos esse gráfico do James Hansen de curva que mistura alhos com bugalhos, porque ele coloca médias de temperatura anuais, todo o gráfico mostrando médias de temperatura anuais, para o último dado da série ser uma média de 5 meses, né, de janeiro até maio. Se você for considerar que a maior parte das estações meteorológicas de superfície do planeta estão no hemisfério norte, pelo simples fato de que o hemisfério norte tem mais terra do que o hemisfério sul, e esse período de janeiro até maio, as temperaturas elas se elevam, né, porque você está saindo do inverno e indo em direção ao verão, e fica bastante fácil da gente explicar por que você tem essa tendência de elevação aqui, nesse finalzinho da série. Justamente porque você está saindo do inverno e indo em direção ao verão. Não tem, né, pelo menos não explicitamente, uma relação com um pretenso aquecimento global.
Mas é claro, né, que passou despercebido esse detalhe, né, importante da conferência do James Hansen, era alertar o Senado norte-americano a respeito dos perigos do aquecimento global antropogênico. Também no ano de 1988, é só uma coincidência, tá? Ocorre a fundação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, que a gente utiliza a sigla IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, que é um conjunto de cientistas e políticos do mundo todo, como eles afirmam, mas na verdade a grande maioria são britânicos e norte-americanos, né, que são os países que produzem ciência. Então, uma meia dúzia ali de gato pingado de latino-americanos, de africanos, né, mas a maioria é isso mesmo, né, britânicos, europeus de maneira geral e norte-americanos. Tá? Então, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele vai ter por função divulgar periodicamente o estado da arte a respeito das pesquisas climáticas do planeta, ou seja, em que estado está o nosso conhecimento a respeito da evolução do aquecimento global e da nossa compreensão a respeito do aquecimento global. Tá? Periodicamente, o IPCC vai lançando os seus relatórios. Eles são compostos de 4 volumes. Né? O primeiro deles se chama As Bases Científicas. O segundo se chama Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade. O terceiro se chama Mitigação, que vai divulgar sobre como a gente combater o aquecimento global. E o quarto é o Synthesis Report, que é o resumão, né, de todos os outros 3 relatórios. Tá? O relatório completo, né, ou seja, esses 4 volumes, ele é publicado somente em língua inglesa, tá? Disponível na página ipcc.ch ali para download, tem todos os volumes ali hospedados. Mas os resumos, eles são publicados nas línguas oficiais da ONU, que são o inglês, o francês, o espanhol, o árabe, o russo e o chinês. Tá? Como, obviamente, a galera não tem o hábito de ler esses relatórios tão volumosos, tá? O IPCC produz ainda um outro tipo de resumo que a gente chama de Summaries for Policymakers, que são os resumos para elaboradores de políticas. Tá? Esses é que são produzidos em todas as línguas oficiais da ONU. Tá? Que é um resumo de cada um dos volumes que compõem o relatório. Tá? Cada volume dos relatórios, atualmente, está na casa de 1.300 páginas. Cada volume, né? São 4 volumes cada relatório. Tá? E aí os resumos, eles vão aí para casa entre 20, 30, 40 páginas. Tá? Que vai ser os resumos que os políticos supostamente deveriam ler sobre o estado da arte do aquecimento global. Eu confesso, eu nunca consegui alguém que me justificasse, mas expresso aqui o meu ceticismo a respeito da possibilidade de se resumir 1.300 páginas em 40, que seja. Tá? Mas enfim, né? A galera tenta. Mas o que eu quero sublinhar é o seguinte, né? Que os resumos, é uma outra coisa interessante também a respeito do modus operandi do IPCC, é que os resumos eles são lançados antes do relatório final. Mais precisamente, alguns meses depois, né, que o relatório final é lançado. Então é um negócio meio bizarro também em termos de modus operandi, né, que o resumo sai antes do texto principal. Né? Normalmente quando um professor pede para os alunos, faz um resumo desse texto, primeiro você dá o resumo, o aluno lê o resumo, lê o texto, e a partir do texto faz um resumo. Né? Aqui não. A partir do resumo a gente faz o texto principal. Né? Como se fossem efetivamente 2 leituras diferentes, né? 2 trabalhos diferentes. Né? Você faz o resumo e depois você sai à caça de referências que referendem o seu resumo, né? Essa impressão que passa. Né? Mas não é só cronologicamente que se passa essa impressão. Efetivamente, textualmente, é essa impressão que a gente passa. Né? Quando você tem quando você observa a leitura do resumo, ele é
razoavelmente, né, se você souber ler as entrelinhas não, mas ele é bastante explosivo, assim, ele realmente alerta para os perigos, né, vai todo mundo morrer torrado, né, essa história de que vai todo mundo, o aquecimento global é realmente certo e a gente precisa agir a respeito dele, né. Quando você parte para leitura dos relatórios completos, você começa a observar uma série de nuances de discurso. Né? Você tem ali uma série de trabalhos que são citados, que são comparados, os resultados. Ah, tem o trabalho desse cara aqui que fala que o planeta aumentou a temperatura 0,7 graus. Ah, mas tem esse outro aqui que fala que foi 0,5. Tem esse outro aqui que fala 0,9. Tem esse outro aqui que fala 0,4. Né? Vai citando aí os vários trabalhos, as diferentes conclusões que vai se chegando sobre o assunto. Tá? Então, tem bastante gente que me pergunta, né, mas como é que foi que você, né, partiu para esse lado, né, de desacreditar a hipótese do aquecimento global, né? Qual foi a bibliografia que você utilizou? E eu sempre respondo, o próprio IPCC. Tá? A bibliografia em que eu me baseio para dizer que o aquecimento global é uma fraude são os próprios relatórios do IPCC. Porque a leitura integral deles revela uma quantidade de incertezas, uma quantidade de ressalvas muito grande que você não observa nos resumos que eles produzem ou então em literatura secundária. Né, que a gente não tem esse hábito, muita gente não tem esse hábito de ir nas fontes originais, né, de observar efetivamente, né, o que o órgão oficial pesquisador de mudanças climáticas do mundo está produzindo. Não, a gente lê livro do Al Gore, a gente lê livros de pesquisadores secundários, tal, a gente não vê a bibliografia primária. Né? Então, é uma recomendação que eu faço para vocês, enquanto pesquisadores, né, de sempre lerem a bibliografia primária, sempre vai na fonte direta. Ah, eu vou estudar um determinado autor? Ok, é válido ler uma bibliografia secundária a respeito desse autor, mas você tem que ler o autor original. Tá? Você tem que conhecer os trabalhos originais sobre aquele assunto. E é com base nisso que eu vou, né, com base nessa leitura, a partir dos relatórios do IPCC, que eu vou conseguir falar sobre a série de ressalvas que faz o relatório. Para ficar num exemplo bem bobo, né? Na época que o Al Gore lançou o documentário dele, que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele saiu aí pelo mundo falando que o nível do mar ia aumentar 6 metros. Né? O relatório do IPCC vigente naquela época dizia que era, em média, 60 centímetros o aumento previsto para o nível do mar. Tá? Então, como? Né? Com base em quê? De onde que o cara tira esse dado de 6 metros? Quando o próprio órgão oficial, que ele próprio já é enviesado, né? O próprio órgão oficial da ONU, que já é enviesado, ele fala de 60 centímetros para o aumento do nível do mar. Tá? Então, esse é um perigo da gente ficar prendendo em bibliografia secundária, né? Sempre observa a fonte original. Tá? Então eu vou fazer aqui com vocês agora uma pequena recapitulação do nosso semestre sobre algumas das conclusões de climatologia que a gente atingiu e que são, creio eu, mais do que suficientes para a gente colocar em xeque a hipótese do aquecimento global. Trago sempre a frase desse, se não me engano, economista norte-americano. Ele diz assim: em Deus nós confiamos. Que é uma brincadeirazinha com que a frase que aparece nas notas de dólar, né? In God we trust. Né? Em Deus nós confiamos. Todos os outros devem apresentar seus dados. Ou seja, se foi Deus, o próprio Deus que falou, beleza, a gente não discute. Mas qualquer outra pessoa, a gente vai colocar em xeque essa afirmação. Então, primeira coisa que a gente viu, que o sistema climático ele é muito complexo, envolvendo grande quantidade de variáveis e de interconexões. Né? A gente tem que tirar essa mentalidade de que
clima é um negócio fácil, né? Joga dióxido de carbono, o planeta aquece. Portanto, remove dióxido de carbono para o planeta esfriar. Não é só isso. Tá? O sistema climático envolve oceano, envolve a ocupação da terra, envolve nuvens, envolve todas as formas em que o gelo aparece no sistema climático, né? E tudo isso se afetando mutuamente, né? Exercendo retroalimentações mutuamente. Tá? Então a gente não pode reduzir os diferentes tipos climáticos que a Terra exibe no passado, presente e futuro, a concentrações atmosféricas de qualquer gás que seja, né? Muito menos do dióxido de carbono, que aparece em uma quantidade bem mais ínfima do que muitos outros gases de estufa por aí. Tá? Vimos também que o gás estufa mais importante do sistema climático é o vapor d'água, né? Tanto em energia absorvível quanto em quantidade disponível na atmosfera. Mesmo nos maiores desertos do planeta, existe mais vapor d'água do que dióxido de carbono disponível na atmosfera. E o vapor d'água ele tem uma capacidade de absorção de energia muito maior do que o dióxido de carbono. Então ele é um gás estufa 2 vezes, né? Tanto em quantidade quanto na quantidade de energia que ele absorve. Tá? As quantidades de dióxido de carbono emitidas pelos seres humanos são muito pequenas em comparação aos fluxos naturais, estaria da ordem de 5% ou até menos, né, do que os fluxos naturais. Não estou falando nem de quantidade, estou falando de fluxos, né? Então a gente tem os oceanos emitindo para a atmosfera, os oceanos sequestrando da atmosfera, os ecossistemas terrestres emitindo para a atmosfera, os ecossistemas terrestres sequestrando para a atmosfera. Isso varia muito, né? Esse total de fluxo de dióxido de carbono da atmosfera para outros reservatórios varia bastante de ano para ano. Então você não consegue muito bem, né, distinguir, né, o que seria a emissão humana, né, o quanto que ela é em termos de porcentagem assim em relação aos fluxos naturais, que são muito maiores. O efeito estufa que acontece nas estufas não acontece na Terra, nós já tínhamos visto isso também, né? Foi questão de prova, inclusive, né? Que o que faz as estufas ficarem quentes é o fato delas serem mal ventiladas, né? Não é retenção de radiação infravermelha, né? Enquanto que na Terra, os alegados chamados gases estufa retêm a radiação infravermelha, mas eles não fazem a Terra ficar mal ventilada, né? A movimentação da atmosfera, dos oceanos, ela permanece. Tá? Então, a redistribuição de energia no planeta ela continua inalterada. Tá? E como esses movimentos eles são essencialmente caóticos, você não tem como prever a priori qual vai ser o resultado disso. Né? Então, é um erro também a gente pensar em energia como elevação de temperatura somente. Né? Nós tínhamos visto isso também. Né? Energia também produz mais movimento na atmosfera e nos oceanos, podendo deixar eles mais turbulentos, e com isso até resfriar o planeta. Os continentes e oceanos são desigualmente distribuídos sobre a superfície terrestre, fizemos bastante isso ao longo do semestre, né? Conferindo comportamentos climáticos diferenciados entre os hemisférios norte e sul. Então tem bastante gente que olha, tá ocorrendo degelo no Polo Norte, então, meu Deus, né? A Antártida logo logo ela já vai degelar também. Gente, é incomparável a quantidade de gelo que tem no Polo Norte e a quantidade de gelo que tem no Polo Sul. É muito, muito, muito incomparável. A espessura do gelo antártico médio é de, eventualmente, até 4 km de espessura. Do Ártico é 1,5 m. Tipo, não tem como comparar, né, esse nível de gelo. Então, você olha, né, um processo climático acontecendo no hemisfério norte, ele não necessariamente ele tem uma contrapartida com o hemisfério sul, tá? São comportamentos climáticos diferentes, então você não precisa ter medo que a Antártida vai derreter, isso vai demorar um bocado. E, como dizia um professor meu na faculdade, né, o dia em que a Antártida derreter, o dia em que esse planeta estiver suficientemente quente para que a Antártida derreta, a elevação do nível dos mares vai ser o menor dos seus problemas. Sabe? A vida na Terra já vai ter se extinguido muito antes, cara. Muito, muito, muito antes. Né? Então, você que mora em Florianópolis aqui pode ficar tranquilo. O dia que isso acontecer, né? O dia que o nível do mar encobrir Florianópolis, todo mundo já vai estar morto há muito tempo.
Ecossistemas florestais são uma consequência do clima úmido e não a sua causa. A gente tem também essa informação incorreta de que as florestas, elas produzem chuva, né? Elas são as causadoras da chuva. Não, né? As florestas, né? Todo tipo de ecossistema é uma consequência do clima e não a sua causa. É claro que existe o que a gente chama de reação dos ecossistemas, né? Os ecossistemas produzem, né? Seres vivos produzem mudanças sobre o seu ambiente, né? Só que esse comportamento reativo de um ecossistema, de um ser vivo que seja, ele é muito menor em escala em relação à capacidade do clima de agir sobre ele. Ou seja, floresta leva umidade para a atmosfera? Sim, ela tira umidade do solo e leva para a atmosfera. Só que essa quantidade de atmosfera que é arrancada do solo e levada para a atmosfera é muito ínfima comparado com a quantidade que naturalmente já cai sobre a floresta. Então não é ela que é responsável pela chuva. Ela é uma consequência de um clima chuvoso que se instala ali. Tá? As estações meteorológicas de superfície sofrem contaminações de dados referentes à sua má localização e manutenção. Né? Ao longo dos séculos 19 e 20, o que a gente observou? Um intenso processo de urbanização em todo o globo. Então, esses efeitos de ilha de calor que vão sendo produzidos em função da urbanização, eles vão sendo sentidos por essas estações meteorológicas de superfície. Então, é óbvio que a gente vai notar uma tendência de elevação das temperaturas, porque as cidades vão crescendo em volta das estações. Tá? O ponto que eu considero central aqui na discussão sobre aquecimento global, que é efetivamente você detectar uma tendência de aquecimento, é a ideia de que um aquecimento global antropogênico demandaria uma elevação das temperaturas da baixa troposfera mais aceleradamente do que na superfície. Tá? Então a gente deveria ver acima da camada limite, ou seja, na faixa de 2 a 6 quilômetros de altitude na nossa atmosfera, lá deveria estar acontecendo um aquecimento mais rápido do que a gente observa aqui na superfície. Né? E a gente já tem 40 anos de dados de satélites que não conseguiram ainda detectar essa tendência. Né? A gente observa, sim, uma elevação das temperaturas da baixa troposfera, mas muito abaixo do ritmo que a gente observa aqui na superfície. Né? Então, das duas, uma. Ou as duas. Né? Ou o aquecimento global é falso, né? Ele simplesmente não está acontecendo, ou ele está acontecendo assim num ritmo muito mais lento do que a galera espera. Né? Ou seja, não vai ser aquele 7-1 que tá todo mundo falando. Né? Vai todo mundo morrer torrado. Não vai ser um 7-1. Vai ser um 1-0 no segundo tempo da prorrogação, assim. Tá? Então, calma. Né? Não é pra tanto. Não existem neves eternas, né? Essa expressão que a gente usa, né, de neves eternas, né, que fica lá no alto das montanhas. Isso não existe. Nada no sistema climático é eterno, nada na natureza é eterna. Tá? O gelo é uma entidade bastante dinâmica, o gelo exibe variabilidade, então você pode ter épocas de derretimento, seja anual, seja decadal, seja secular. Tá? E o gelo ele também demora para oferecer uma resposta a um estímulo do ambiente. Então, você observar uma geleira derretendo hoje, ela não está respondendo a um aquecimento acontecido hoje, no ano passado, às vezes até na década passada. Ela pode estar respondendo a um aquecimento ocorrido séculos atrás, né, quando você não tinha aí esses apelos aí sobre o aquecimento global. Não há evidências seguras sobre um degelo generalizado, né? O monitoramento que a gente tem sobre geleiras ainda é escasso no nosso planeta, nem sobre uma elevação generalizada do nível do mar. Mostrei para vocês mapas do IPCC falando sobre o nível do mar. A gente tem regiões do planeta em que ele está subindo, tem regiões em que ele está baixando. Né? Então, como que a gente pode afirmar, né, que as geleiras estão derretendo, né? Então o mar tá subindo. Né? A Antártida é um continente que atualmente está ganhando gelo e não perdendo, né?
o único ponto da Antártica em que a gente observa o degelo é na Península Antártica, que uma parte dela, inclusive, nem está ali no Círculo Polar, né? Já tá fora, né? Mas o continentão, em como um todo, ele está ganhando gelo, né? Ele está se resfriando, então não precisa temer, né, sair de Florianópolis, porque tá de boa ainda. Tá? Boa parte da variabilidade climática observada ao longo dos séculos 20 e 21 é compatível com os eventos El Niño e Laninha. Falei agora há pouco a respeito dessa virada de chave que deu entre os anos 76 e 77, que foi um ano que deu um El Niño muito forte, que ele vai se estender pelo menos até 1983, quase. Né? 84, 85 já vai ser mais Laninha. Mas foi um El Niño muito forte que deu entre o final da década de 70, começo da década de 80. Então a gente consegue fazer, se você for observar a tendência de longo prazo aí do século XX, do século XXI, claramente, né, os períodos de aquecimento foram períodos de maior ocorrência de El Niños em relação às Laninhas, e os períodos de resfriamento foram períodos em que ocorreu mais Lasninhas do que El Niños. Professora, Oi. Uma curiosidade em relação ao nível do mar, não sei. Tem oscilação regional. Sim, não existe o nível do mar. É uma coisa muito errada que a gente aprende. Em relação ao nível do mar. O nível do mar no Brasil é uma coisa, na Inglaterra é outra coisa, no Japão é outra coisa. Não existe o nível do mar. Ele é bastante inhomogêneo. Vocês vão ver isso na disciplina de oceanografia. Dependendo da estação do ano, de um lado para o outro do Atlântico, você pode ter uma diferença de até 2 metros. Sim, o mar não é reto, né? Ele é torto. É curioso isso, tem a ver com a movimentação das correntes marítimas, mas não. Né? Não existe o nível do mar. Então não dá pra gente pensar que derretendo em algum lugar a água vai se igualar. Não, ela não vai se igualar. Nada nesse planeta é estável. Tá? Não existe o nível do mar. Tá? O nível do mar é um em cada lugar do mundo. Até no Brasil, né, num país grande como o Brasil, você já consegue notar a diferença nesses níveis de mar ao longo da nossa costa. Tá? Furacões não dependem somente de temperatura da água do mar para ocorrerem, né? Existe uma série de fatores que tem que acontecer todos ao mesmo tempo para ocorrência de um furacão. Aliás, é uma questão que vai cair na segunda prova a esse respeito. Já estou dando o spoiler, né? Alguns dos fatores, né? Explica alguns fatores, né, necessários para a ocorrência de um furacão. Então, não podemos fazer esse link, essa relação, né? Vai aumentar a temperatura do mar, portanto, vai aumentar a atividade ciclogenética no planeta. Não, né? Para a ocorrência de um furacão, são demandados muitos outros fatores, além de temperatura alta da água do mar. Tá? Eventos ditos extremos fazem parte da variabilidade natural do sistema climático e já ocorreram muitas vezes na história. Então, seca, enchente, furacão, tornado, onda de frio, onda de calor. Gente, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo, não importa o que você ou eu façamos com o clima do planeta. Tá? É o ser humano quem tem que se adaptar à natureza e não o contrário. Essas últimas semanas aqui a gente acompanhou como está o ritmo de chuvas no estado de São Paulo, né? As tragédias que estão ocorrendo ali com as chuvas, né? Recentemente a gente teve ali no Rio Tietê, né, na Marginal Tietê, né, caiu ali a obra do metrô e tal, né, desmoronamento de encosta, um monte e tal. Todo ano é a mesma ladainha. Todo ano no verão cai aquelas chuvas típicas de verão, características do clima tropical, e transborda rio, e desmorona morro, e morre gente. Todo ano é a mesma história. O que o poder público faz a esse respeito? Absolutamente nada. Todo ano, desde 1500. Tá?
uma informação que a gente traz, né? Os índios não habitavam essas regiões. Nem o Vale dos Rios, assim, na cara, né, dos rios, que a gente coloca as marginais ali, nem as encostas. Índios não habitavam essas regiões. Por que será? Porque eles sabiam que não eram regiões propícias à habitação. Né? O problema é que a gente tem uma cultura uma cultura europeia, né? Porque tipo a gente não, parece que os europeus eles vieram para cá, eles não se tocaram do quanto que chovia no Brasil, né? Você colocar uma avenida do lado de um rio, que é o que acontece aqui, que acontece em São Paulo, que acontece em Blumenau, por exemplo, né? Você criar avenidas, né? Ocupar na cara do rio assim, você pode fazer isso em Portugal, que a precipitação é 400 milímetros por ano. Mas no Brasil, cidades brasileiras que é 1.500, 2.000 milímetros por ano, cara, você não pode fazer um negócio desse. Né? Então a gente ocupa todas as várzeas dos rios, ocupa todas as encostas, depois a gente fica admirado que isso tudo cai na primeira chuva. Bicho, desculpa, somos nós que ocupamos o nosso terreno de maneira equivocada. Somos nós que gerimos mal o nosso espaço, a natureza não está fazendo nada de errado. Tá? Nós é que não sabemos lidar com ela. Nós é que não conhecemos o nosso lugar nela. Não é o clima que tem que se sujeitar ao que nós queremos sobre ele. Ah, mas o clima do planeta... Não, a gente tem que evitar que a temperatura suba além de 2 graus. Cara, é sério isso? É sério que o ser humano está querendo ditar qual tem que ser a temperatura do planeta? É sério isso mesmo? Eu fico besta quando eu vejo essas discussões ali na ONU, né? Como criar ações de mitigação do aquecimento global para evitar que a temperatura do planeta suba mais do que 2 graus. Sério que você acha que é o planeta que tem que se sujeitar à sua vontade? O planeta tem que ter a temperatura que você deseja? Você tem um termostato ali? Você colocou um termostato na Terra e a Terra tem que obedecer ao que você deseja? Você ocupa encostas, você ocupa várzeas de rio, aí você não quer que chova? Você constrói aterro na beira da praia e você não quer que a onda venha e bata em você? Sabe? Meio esquizofrênico isso já. Você não ter realmente um senso de realidade sobre o que acontece realmente, o que é o papel da natureza e o que é o papel do ser humano. Enfim. As variações observadas nas concentrações atmosféricas de dióxido de carbono durante os 4 últimos ciclos glaciais ocorreram após a elevação das temperaturas planetárias, por isso não podem ser a sua causa. Então, primeiro o planeta se aqueceu, a gente observa isso temporalmente. Primeiro o planeta se aqueceu, e aí, em virtude desse aquecimento, o planeta libera dióxido de carbono, né? Os oceanos se aquecendo liberam dióxido de carbono, é a mesma coisa que a gente falou sobre o refrigerante e a cerveja, quando eles perdem o gás, né? Quando eles se aquecem. Então, os oceanos se aquecendo, eles liberam dióxido de carbono para a atmosfera, só que como os oceanos são muito grandes e demoram esse tempo para reagir, essa elevação do dióxido de carbono na atmosfera, ela ocorre de 800 a 1.000 anos depois da elevação das temperaturas. Tá? Então não são concomitantes. Elevou o dióxido de carbono no passado, então foi na época que elevou a temperatura. Não foi na época, foi um pouco depois. Tá? Então um evento que acontece depois não pode ser a causa de um evento que aconteceu antes. Né? Então a elevação do dióxido de carbono na nossa atmosfera é uma consequência da elevação das temperaturas e não a causa delas. Diversas mudanças climáticas significativas ocorreram ao longo da história recente da humanidade, sem qualquer relação com a disponibilidade de dióxido de carbono na atmosfera. Nós já tínhamos visto, né, em outras épocas, a gente teve, né, o período romano, período medieval, né, vários outros momentos da história recente do nosso planeta foram mais quentes, né, sem que houvesse nenhum nível de industrialização significativo. Né? Então, como que você vai correlacionar efetivamente, né, o que está acontecendo hoje, né, que grande mudança no funcionamento do sistema planetário ocorreu de lá para cá. Tá? Então, diante de tudo isso que a gente viu ao longo do nosso semestre, eu trago aqui uma citação de um climatologista francês já falecido,
Marcel Leroux, que ele disse em 2005. A climatologia está, na verdade, desperdiçando seu tempo ao tentar demonstrar a todo custo um aquecimento inexistente. Né? Então a gente força os dados, a gente tortura os dados para que eles se adequem à nossa hipótese. Não, eles não vão fazer isso. Né? Mais cedo ou mais tarde a casa cai. E aí vem a pergunta, né? Por que tudo isso, né? Então, se a hipótese do aquecimento global ela é falsa, né? Por que a gente insiste tanto nela? Né? É aquilo que a gente já comentou nas aulas de astronomia, né? Muito da nossa percepção de aquecimento global, mas eu tô vendo as temperaturas se elevando. Primeira coisa, você tá vendo as temperaturas se elevando porque você cresceu ouvindo falar de aquecimento global, então você tem a sua mente enviesada. Lembra que a gente tinha comentado isso, né? A gente não enxerga somente aquilo que está no mundo. A gente enxerga aquilo que a nossa mente foi treinada para enxergar. Tá? Então, para um pouquinho, né? Tira um pouquinho essa mentalidade e vamos analisar os dados mais friamente. E segundo ponto, que eu comentei também na aula passada, né? Pergunta para um morador de rua se o planeta está aquecendo. Né? Então, muito da nossa percepção de que tá muito quente, né, nos últimos anos é uma percepção de urbanoide de classe média. Né, que tem uma casa confortável e tal, né, que a gente não sabe o que é frio. Tá? Para quem não sabe o que é frio, é muito fácil de perceber que o planeta está aquecendo. Né? Pergunte para populações que sabem o que é frio se o planeta está realmente aquecendo. Eu trago aqui para vocês um conceito que é trabalhado pelo Istvan Meszaros, que é um marxista húngaro, conceito de crise estrutural do capitalismo. Tá? Vocês vão ver isso na parte de geografia econômica, a diferença entre crise conjuntural e crise estrutural. Né? Grosso modo, conjuntural é referente à conjuntura, ou seja, um negócio passageiro, né? Estrutural é referente à estrutura, ou seja, um negócio mais permanente. Tá? O Istvan Meszaros ele vai colocar da seguinte forma, né? O capitalismo é um sistema que necessita de reprodução ampliada do capital, ou seja, eu invisto para produzir mercadorias, eu vendo essas mercadorias e obtenho um lucro com isso, com esse lucro eu reinvisto para produzir mais mercadorias, para obter mais lucro, assim sucessivamente, sempre de forma ampliada. Ou seja, eu tenho que estar o tempo todo ampliando os meus mercados, né? Seja horizontalmente, ou seja, conquistando mais países, seja verticalmente, ou seja, criando novas camadas de problemas e soluções para poder continuar vendendo. Tá? Só que chega um momento que não dá mais para onde ir. Né? Você já conquistou todos os países e tal, você já propôs solução para boa parte das carências da humanidade, ou pelo menos da humanidade que se quer resolver as carências e tal. Então não tem mais muito para onde crescer. Então o que você tem que fazer? Você tem que começar a inventar problema. Você tem que começar a inventar, né, uma solução, né, inventar coisa para poder, né, vender, inventar problema para poder vender a solução. Então esses limites do crescimento que tanto se fala a respeito dentro da questão ambiental, eles são, na verdade, limites do crescimento capitalista. Né? Limites de expansão do sistema capitalista. Hoje em dia, só tem a Cuba e Coreia do Norte, né? Que ainda insistem, né, em não aderir ao sistema capitalista, que o resto do mundo já foi tomado. Professora, mas e a China? Vai pro inferno. Não é possível que até agora você ainda ache que a China ainda é um país comunista, né? Olha para tudo que está em volta da sua casa, né, para você ver se realmente a China é um país comunista ainda. Tá? Só que esses limites capitalistas, eles são, na verdade, apresentados para a gente na forma de limites ambientais, né? Como se o planeta não aguentasse mais, né, o crescimento. Não é o planeta que não aguenta mais, é que realmente a gente já abarcou todos os países que a gente poderia incluir aí dentro do sistema capitalista. Tá? Vocês vão ver também, né, na parte de geografia econômica,
uma coisa que a gente chama, né, dentro do sistema capitalista, de lei do desenvolvimento desigual e combinado. O que significa isso? Cada local do mundo tem as suas realidades econômicas aparentemente contraditórias, mas que fazem parte do sistema. Ou seja, por que você tem uma Noruega que é tão desenvolvida e uma Índia que é tão carente? Você olha e fala, nossa, mas é muita disparidade regional que existe, né? Não. Não. É necessário que, para que exista uma quantidade, né, uma região do mundo que é muito desenvolvida, uma parcela da população que seja muito rica, é necessário que exista uma parcela da população que seja muito pobre. É necessário que existam nações cuja finalidade seja simplesmente fornecer recursos para as nações mais ricas, né? Então é isso que a gente chama, né, de lei do desenvolvimento desigual e combinado. Essas disparidades regionais, elas fazem parte de um mesmo sistema. Não é um lugar, Botsuana, não é um lugar onde o capitalismo deu errado. Não é isso. Botsuana está perfeitamente integrada ao sistema capitalista, dentro da função que lhe foi estipulada. Fornecedor de matéria-prima. Produtora de gente pobre disposta a vender a sua força de trabalho por um salário super baixo. Isso é importante para a manutenção do sistema. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que muita gente vai olhar os apelos ambientais, né, e enxergar nos apelos ambientais uma crítica ao sistema capitalista. Porque você tem que reciclar o seu lixo, porque você tem que reduzir as emissões de gases de estufa, você tem que utilizar produtos menos agressivos ao meio ambiente. Quando você consome tudo isso, você se coloca no papel de um crítico ao sistema. Você se sente como um crítico do sistema capitalista. Porque o sistema capitalista é baseado em combustíveis fósseis, portanto, quando eu uso as chamadas energias alternativas, eu estou fazendo uma crítica ao sistema capitalista. O problema é que você se esquece de que consumo consciente, consumo verde, continua sendo consumo. Existem empresas lucrando com isso. Podem não ser, as empresas de energia verde, podem até não ser as mesmas empresas de energia fóssil. Ok? Mas continuam sendo empresas. Continua sendo gente, continua tendo acionistas. Continuam tendo como objetivo de produção o lucro. Continuam sendo empresas capitalistas. Então a gente comete um engano muito grande de achar que esse desenvolvimento desigual, né, essa briga de energia fóssil versus energia limpa, no fundo é uma briga, né, capitalismo versus socialismo ou qualquer outra coisa, né, qualquer outro anticapitalismo que a gente possa pensar. Não. São duas faces da mesma moeda, né? Essa é uma forma bonitinha de ser capitalista. Você não gosta de que a gente utilize combustíveis fósseis? Beleza, eu forneço para você energia solar, para você continuar dentro do sistema capitalista. Você vai continuar sendo um consumidor dentro do sistema capitalista. Você não mudou a sua função, né? Você não mudou a sua função de consumidor dentro do sistema capitalista porque você está consumindo um produto verde. Tá? Então não é a transição verde não é uma transição de sistema. A gente está mudando o modo de produção da humanidade. Não. A gente está mudando as fontes de energia que a gente utiliza. O capitalismo continua intocado. E mais, se bobear, inclusive os mesmos players, né? As mesmas peças no tabuleiro. Porque é um erro muito grande também a gente pensar, porque as indústrias do petróleo elas vão perder o poder. Vem cá. Quem foi que falou para você que as indústrias do petróleo não têm relação nenhuma com o desenvolvimento de tecnologias verdes? É um erro a gente pensar que porque o cara é capitalista, ele é idiota. Não é a mesma coisa.
tá? Não confunda os termos. Eu acho que o empresário, ele, eu vou me aferrar às tecnologias, aos combustíveis fósseis, porque eu gosto de combustíveis fósseis, porque eu não gosto de energia verde. Empresário capitalista gosta de lucro. Ele vai pro tipo de produto que faz lucrar. Se é combustível fóssil que está fazendo lucrar, vamos investir em combustível fóssil. Se é energia verde que está fazendo lucrar, vamos investir em energia verde. Tá? A British Petroleum, que é uma das maiores petrolíferas do mundo, é um clássico exemplo disso. Ela tem investido muito nas últimas décadas em energias verdes. O nome da empresa é British Petroleum. Tá? Então não cometa esse erro, né, de achar que quando você está fazendo um consumo verde, você está fazendo uma crítica ao sistema capitalista. Não, você está plenamente inserido nele do mesmo jeito. Tá? Caderno de papel reciclado continua sendo caderno de papel. Costumo sublinhar também que a hipótese do aquecimento global, ela produz uma interessante convergência de interesses entre diversas esferas de poder na nossa sociedade. Né? Os governos, né, podem tirar muito proveito, sim, da hipótese do aquecimento global através do quê? Aquilo que os governos sabem fazer de melhor, que é cobrar impostos. Tá? Cobrar impostos em cima do consumo de energia. Eu acho bem interessante contar para vocês uma experiência que foi feita na França, no ano de 2009, se não me engano. Né? Botaram ali um imposto climático no ano de 2009 para as energias, né, a energia elétrica, né, feita por petróleo, carvão, gás natural e tal, ia ser mais cara. Né? E os caras tem que ser muito otário fazer um negócio desse, cara. Botaram esse imposto em outubro. O que acontece? Outubro, novembro, dezembro, na França. Você tá indo pro inverno. Né? E o inverno francês não é brincadeira. Então a população começou a gastar muito, a conta de energia elétrica obviamente disparou, né, com esse novo imposto. Né? E franceses, a gente sabe muito bem que são exímios protestadores de rua. Né? Então a briga começou a ficar forte, né? A insatisfação da população começou a ficar muito forte. Em março já tiveram que cortar o imposto. Mas fazer um paralelo interessante com esse caso aí de cobrança de impostos com relação à situação que acontece no Brasil hoje, né? Com esse preço da gasolina tão absurdo que a gente tá vendo. Né? A gente sempre vê a galera falando, a gente tem que desestimular o consumo dos combustíveis fósseis, né? Tem que deixar mais caro para aí a galera não usar. Pois bem, tá caro agora. Eu não tô vendo ninguém economizar gasolina porque ela tá cara. A gente faz o contrário. A gente economiza em outras coisas, mas continua, né, baseado em o nosso transporte individual. Eu não tô vendo. Você olha aqui pela janela, daqui eu tenho vista pra Expressa Sul. Aqui, horário de rush, meu Deus. Fica tudo parado. De manhã no sentido centro, de tarde no sentido Rio Tavares. Não tô vendo ninguém deixar de usar carro porque a gasolina tá cara. A gente aperta o cinto em outras coisas. A gente deixa de comer, mas a gente continua utilizando gasolina. Então, onde que a gente acha realmente, né, que o encarecimento das energias de combustíveis fósseis vai fazer a gente parar de usar, cara? Não vai. O brasileiro é apaixonado por carro, cara. O brasileiro não abre mão do seu transporte individual. Não adianta. As empresas, né? Em que as empresas podem lucrar com a hipótese do aquecimento global? Né? Lançando novos produtos, né, ditos ecologicamente corretos, todos eles, obviamente, muito mais caros do que os seus originais correspondentes, né, que podem trazer um lucro realmente grandioso. Tá? Cientistas, né, que vão, né, ter, cara, projeto ambiental, cara, ganha muito financiamento. Muito, 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 muito. Né? O dia que vocês forem professores universitários, vocês vão ter essa noção, né? Que na época de vocês vai ser muito mais forte isso. Mas aqui a gente já nota. De vez em quando aparece aqui nos meus e-mails, né? O Desk mandando. Tem uma empresa aqui, tem uma fundação aqui, né?
que tá dando bolsa, tá dando auxílio para projetos de desenvolvimento sustentável. Cara, direto. Você, enquanto cientista, você não vai pegar uma bolsa dessa para o seu laboratório? Você não vai pegar um financiamento desse para o seu laboratório? Claro que você vai. Né? Então, tem dinheiro na mesa, a gente vai pegar. Por fim, as ONGs. Né? As ONGs que se vão lucrando não só com a conscientização ambiental maior da população, mas também, né, com a própria associação que a gente faz. Né? Não sei se vocês já tiveram a chance de andar pela Avenida Paulista, em São Paulo, mas, cara, até cheio de gente do Greenpeace, do WWF ali, que vai te parando ali na rua e pedindo para você fazer a associação, que significa pagar uma mensalidade, obviamente. Tá? Então, sim, né, quando você se torna mais consciente ambientalmente, você faz mais doações para ONGs ambientalistas. Quais é que costumam ser apregoados como os instrumentos de salvação para a catástrofe climática? O que a gente tem que fazer para salvar o planeta da catástrofe climática? Né? Desenvolvimento de novas tecnologias, então transição da matriz energética, transição dos eletrodomésticos, dos automóveis, tudo que a gente utiliza dentro de casa, né? Todo o nosso modo de consumo. Né? Novos impostos, então a taxação das energias ditas poluentes, que é uma fonte de lucro para o Estado, já que essas energias não vão deixar de ser utilizadas num curto prazo. Estamos vendo aí uma ameaça de guerra na Ucrânia. Né? O que tem lá? Oleoduto. Por isso a OTAN e Estados Unidos, OTAN não, Estados Unidos, né? Estados Unidos e Rússia estão brigando por quê? Controle dos oleodutos que passam ali na Ucrânia. Será que tá tão próximo assim, né? Esse mundo verde, né? Tá tão próximo assim que os caras ainda, a essa altura do campeonato, os caras estão fazendo ainda guerra pro petróleo? Não, cara, a gente ainda vai continuar utilizando muito petróleo, carvão, gás natural por ainda muito tempo na humanidade. Vamos deixar de usar em algum momento? Claro que vamos, porque vai acabar. Né? Mas não é para agora isso ainda. Ainda temos muito tempo durante o século XXI, né, a base de combustíveis fósseis ainda. Tá? E também novas legislações restritivas, né, no caso de ainda haver essa resistência à mudança da base tecnológica e da matriz energética, né, o Estado ele tem essa opção ainda, né, de impor uma legislação, né, proibindo eventualmente determinados compostos para a gente utilizar quimicamente. Né? O caso dos CFCs foi bastante clássico, a gente viu isso quando a gente falou sobre camada de ozônio, né? Que a partir da década de 80 eles foram banidos. Né? Ou seja, simplesmente some do mercado um determinado produto por força de legislação, seja nacional, seja internacional. Uma outra citação do Istvan Messários que eu trago aqui para vocês, que no ano de 1971, ele falou o seguinte a respeito, né, de qual é a função social da ideologia ambientalista. Eu coloco aqui da ideologia do aquecimento global específica, mas a crítica do Messários ela é mais generalista, ele fala sobre o ambientalismo de maneira geral. Ele diz assim: há 10 anos, a ecologia podia ser tranquilamente ignorada ou desqualificada como totalmente irrelevante. Agora, ela é obrigada a ser grotescamente desfigurada e exagerada de forma unilateral para que as pessoas, impressionadas o bastante com o tom cataclísmico dos sermões ecológicos, possam ser, com sucesso, desviadas dos candentes problemas sociais e políticos. Então, de acordo com o Messários, esta é a função do discurso ambientalista. É fazer com que a gente não perceba a quantidade homérica de problemas que a humanidade tem hoje e faz a gente pensar em problemas para o final do nosso século. Se você está assistindo a esta aula neste momento, eu não sei se você já parou para pensar, né, no quanto isso te faz um privilegiado. Sabe por quê? Porque significa que você tem 3 coisas. Né? Você tem internet, seja fixa, seja móvel. Você tem um dispositivo, seja um celular ou seja um computador, e você tem energia elétrica, que faz você assistir essa aula. Tá? Você faz ideia da fração da humanidade que tem isso? Energia elétrica
Ainda hoje, 1/3 da humanidade não tem. 1 em cada 3 habitantes desse planeta não tem energia elétrica. 1 em cada 6 habitantes deste planeta não tem água potável. Tá? Diante desse quadro, a gente ficar com essa mentalidade de que a maior ameaça ao nosso futuro é a elevação das temperaturas do planeta, que a gente tem que pensar nas gerações futuras, cara, a gente não está pensando nas presentes. A gente não está desenvolvendo as gerações presentes. Tá? E uma humanidade que você tem 1/3 da humanidade sem geração de energia elétrica, não pensem que energia solar e energia eólica vai ser suficiente para alimentar essa humanidade toda. Não existe isso. Pelo menos pelos próximos 50 anos ainda. Tá? Pra você conseguir levar energia elétrica para essa galera toda, cara, tem que ser uma fonte barata. Desculpa. Energia solar e energia eólica ainda não são tão baratos assim. Tá? Então, no momento em que você tem essa preocupação, a gente precisa fazer uma transição da matriz energética para agora, para que a gente tenha um futuro, a gente quem, cara pálida? A gente norte-americano, alemão e norueguês. Não estamos falando aqui de chinês, de indiano e de indonésio, não. Tá? Essa humanidade que a gente quer salvar, ela é muito específica. Ela é branca, ela tem o cabelo loiro e liso. É com essa geração futura que a gente está preocupado. O Messaros coloca também uma questão que é vou colocar aqui 2 frentes de batalha da hipótese do aquecimento global. A primeira delas é tratada pelo Istvan Messaros, chamada de a lei da taxa do uso decrescente e a produção do desperdício. Que essa é mais tranquilo para vocês enxergarem, que vocês devem conhecer também com o nome de obsolescência programada. Né? Essa nossa sensação, e que não é simplesmente uma sensação, é uma realidade de que os objetos que a gente compra, eles não são feitos para durar. Né? Eles são feitos para acabar rápido, para que você seja obrigado a comprar outros novos. Né? Ano passado, eu chamei um técnico aqui em casa para poder arrumar a minha máquina de lavar. Né? Ela tá com um mau contato ali no botãozinho ali de apertar e tal. Aí ele olhou e falou, esse modelo dessa máquina é antigo, né? Eu falei, não, eu comprei ela quando eu mudei pra Florianópolis. Aí falou, quando foi isso? Eu falei, 2011. Isso era 2021 já, né? Isso. Essa máquina tem 10 anos. Eu falei, tem. Falou, tá durando bem, hein? Você lava roupa com que frequência? Eu falei, dia sim, dia não. Poxa, você cuida bem da sua máquina, hein? Tá durando bem. Eu parei assim e falei, gente, 10 anos o cara tá elogiando a minha máquina. Ele falou que não tinha conserto a minha máquina, porque o painel dela é tão antigo que já não são mais fabricados, não só o painel, mas as peças dele não são mais fabricadas. Ou seja, porque eu tô com um mau contato no painel da minha máquina de lavar, eu vou ter que trocar a máquina inteira. Por causa de um fiozinho. Tá ali com mau contato. Isso é a obsolescência programada. Isso a gente conhece bem, né, no nosso cotidiano. Eu lembro que a máquina de lavar, a primeira máquina de lavar da minha mãe, quando ela casou, acho que durou uns 30 anos. Né? Tranquilo. O micro-ondas, a minha mãe comprou o primeiro modelo de micro-ondas que a Brastemp lançou. Isso foi em 1991. Tá? Esse micro-ondas ainda existe, ele ainda está funcionando. Tá lá no Piauí, que minha mãe mandou a mãe de um amigo dela. Né? Depois que ele ficou uns 25 anos lá em casa, e depois a minha mãe deu ele embora porque ele era muito grande, né? Os micro-ondas hoje em dia são menorzinhos. Mas eu lembro desse primeiro modelo que ela comprou em 91, ele ainda existe. Então parece que cada ano que passa, né, as coisas elas vão durando cada vez menos. E é feito para isso. Né? Não é feito para durar, porque você tem que ficar comprando mais, né, para poder gerar lucro pro sistema. Né? A hipótese do aquecimento global, ela entra perfeitamente aí. Né?
nesse quesito de fazer a gente ficar mudando a nossa base tecnológica o tempo todo, né? Com o caso dos CFCs é um pouco mais explícito, né? A gente tinha ali, por exemplo, a geladeira, ar-condicionado, desodorante, era tudo com base em CFCs até a década de 80. Né? Foi banido, né? Por que foi banido? Porque maltratava a camada de ozônio? Não, porque caiu patente, né, desses gases que eles são artificiais. Né? A partir de 2005, para quem não sabe, os substitutos dos CFCs, que são os HCFCs, ou HFCs, né, toda uma outra família química, também começaram a ser eliminados. Estamos já vivendo uma nova transição para novos gases refrigerantes. A partir de 2005, isso começou. Né? Então a gente fica o tempo todo, né, mudando a nossa base tecnológica para continuar, né, gerando novos produtos de consumo. Tá? Atentem-se para o caso do hidrogênio, porque vai ser o alegado combustível do futuro, né, o hidrogênio, mas o quarto relatório do IPCC já alertava para os perigos de emissões de queima, né, de hidrogênio para a nossa atmosfera, que gera mais radical hidroxila, deixa a nossa atmosfera mais reativa. Tá? Então, não estranhem se daqui a 30, 40 anos vocês se lembrarem dessa aula em que eu falei que os carros movidos a hidrogênio vão ter que ser substituídos. Eles nem começaram a ser lançados, mas acreditem em mim, ele já está sendo programado a sua substituição. Então a hipótese do aquecimento global, ela entra perfeitamente aí, né, como fazer a gente ter essa nossa mudança de mentalidade de enxergar produtos que estão em perfeito estado de uso, o seu carro, a sua geladeira, a sua televisão estão em perfeito estado de uso, mas você tem que trocar. Você tem que trocar porque eles são ecologicamente incorretos, né? Então eles não podem mais ser utilizados, tá? Isso não é ecológico, desculpa, né? Você pegar um produto que está em perfeito estado de uso, ou toda uma cadeia produtiva que está em perfeito estado de uso, você jogar tudo isso fora e mandar substituir por uma nova tecnologia, o que tem de ambientalmente correto nisso? Você ir produzindo cada vez mais lixo o tempo todo. E uma outra tendência, uma contratendência do sistema capitalista na sua reestruturação, onde a ideologia do aquecimento global vai entrar, que é trabalhada por um marxista português chamado João Bernardo, eu chamei aqui de o culto à frugalidade e à produção artificial da escassez. A ideia é o seguinte, chega um momento em que o sistema capitalista perde os escrúpulos. Né? Lembra daquela ideia que a gente estava falando na aula passada, de que o sistema capitalista tem aquela ideologia de que basta você estudar, basta você trabalhar, que um dia você vai enriquecer, vai chegar a oportunidade de todo mundo? Bom, chega um momento da história, eu acho que esse momento já chegou, em que a gente já percebeu que isso não é verdade. Né? Em que extensas camadas da nossa população já perceberam que isso não é verdade. Né? De que existe toda uma lógica dentro do sistema que é feita para gerar enriquecimento para alguns e empobrecimento para outros. Né? Então chega um momento na história da humanidade em que o capitalismo perde os escrúpulos de tentar disfarçar essa desigualdade. Né? Então ele vai aceitar. Essa desigualdade vai fazer com que os povos do planeta aceitem essa desigualdade. E mais, enxerguem nessa desigualdade algo virtuoso. Né? Que você aceite a sua pobreza. Só que você não vai mais chamar a sua pobreza de pobreza. Você vai chamar de minimalismo. Que é a nova moda agora, né? Eu vou pra faculdade, eu vou de bicicleta. Não é porque você não pode ter carro que você vai de bicicleta para a faculdade. É porque você tem consciência ambiental. Você pratica um estilo de vida minimalista. Então, tudo aquilo que em outros tempos a gente chamaria de pobreza, chamaria de escassez, chamaria de carestia, hoje a gente chama de minimalismo. Hoje é moda você consumir menos. Tá? Até aí, tudo bem. Você pode consumir menos e louvar isso se isso é uma escolha sua. Acontece que para a maioria da humanidade, a redução do consumo não é uma escolha. É uma imposição. Tá?
e a gente fica alerta sobre o nível de consumo do nosso planeta que está muito elevado, que a gente tem que reduzir o consumo, porque existe muito desperdício e tal. Quem é que está desperdiçando, cara pálida? Quem é que está consumindo, cara pálida? Não é indonésio, não é venezuelano que está causando esse mal aí pro planeta, né? São populações muito específicas, as populações desse planeta, que conseguem ter esse nível de consumo que a gente tanto critica, né? Mas a gente acha que o nível de consumo que a gente tem, ele existe aí para o mundo inteiro, né? Uns meses atrás, eu dei uma palestra numa escola. Gostei desse negócio de quarentena, que a gente pode dar palestra em tudo quanto é lugar, assim, sem sair de casa, né? Enfim, dei uma palestra numa faculdade lá em São Paulo, e tinha um moleque que a mãe dele era da região metropolitana de Recife, né? E ele falou uma frase bem interessante pra mim, assim, ele falou: São Paulo tem mania de achar que é o umbigo do Brasil. Paulista acha que todo o restante do Brasil tem o mesmo padrão de consumo que ele. Por exemplo, quando eu tava agora nessa pandemia, o moleque relatando isso, né? Minha mãe sofreu um infarto e eu tive que ir lá pra Recife pra poder cuidar dela, né? Chegando lá, não era bem Recife, né? Região metropolitana mesmo. Chegando lá, minha mãe não tinha água. Né, tinha uma falta de água, aquele rodízio absurdo, né? Que você fica 12 horas com água, 36 horas sem água, né? E falou, cara, não é nenhum fim de mundo, é a região metropolitana do Recife, né? E aí eu falei pra minha mãe assim, mãe, a gente não pode ficar sem água assim, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar corona, a gente tem que se preocupar com a higiene e tal. Aí a mãe respondeu pra ele, filho, se a gente tiver que pegar, a gente vai pegar. Porque a água não tem. Tá? Então a gente fica se perguntando, né? Quem é que está acabando com a água do planeta? Não sou eu. Não sou tu. Não é tua mãe. Então quem é? Né? Então a gente gosta de falar sobre o excesso de consumo que existe no nosso planeta, mas a gente não para pra pensar que a grande maioria dessas pessoas que estão nesse planeta tem falta de consumo. Tem falta das suas necessidades mais básicas. E a gente está preocupado com as populações que consomem em excesso. A gente coloca o consumo como um mal, sendo que para a maioria da população não existe consumo. Tá? E aí de onde que vem também esse desejo, né? esse recalque que a gente tem com que as populações se desenvolvam. Né? Longe vai o tempo em que desemprego era privilégio de pobre. Eu espero que vocês já tenham percebido isso. Tá? Hoje a gente vive num mundo onde não importa o seu grau de instrução, você é um candidato ao desemprego. E toda vez que eu dou essa aula, eu me lembro da carinha de uma menina que, quando eu falei isso em sala, né, longe vai o tempo em que desemprego era privilégio de pobre, a menina lá no fundo da sala levantou a mão assim e falou: professora, mas a gente tá cursando uma universidade pública. Cara, eu parei assim. Falei, o que eu respondo? O que eu respondo para uma criatura que acha que fazer um curso numa universidade pública é passe livre para o pleno emprego no Brasil? Sério? Que tem gente que ainda acredita nisso? Não. A nossa época é uma época terrível, né? Você não vai ter pleno emprego porque você fez um curso numa universidade pública. Para! Né? Então a gente vive uma época em que não interessa, é uma época de incerteza mesmo, nós estamos empobrecendo, né? Olha o padrão de vida que os seus pais tiveram, com o grau de instrução que eles tiveram, e olha o padrão de vida que você tem ou que você, né, vai ter para o futuro, com o grau de instrução que você vai ter. Né? Então é o que o João Bernardo chama de a classe média decadente. Né? Essa classe média que faz esse papel de consumidor frustrado, né, que ela percebe o seu empobrecimento, mas ela tem esse recalque
de não aceitar que está empobrecendo. Porque é muito duro a gente ter uma faculdade, ter 1,5 milhão de diplomas e ainda assim ser um desempregado. É difícil pra gente, psicologicamente falando, né, aceitar essa derrota. Então o que a gente faz? A gente sublima essa derrota. A gente diz, não, eu não tô consumindo, né, você que é uma classe média decadente, bem instruída, né, você fala, não, eu não consumo, eu tô reduzindo o meu padrão de consumo porque eu sou minimalista, porque eu tenho preocupação ambiental. Não é porque você é pobre, né, vamos colocar isso em termos claros, né, você não consome porque você é pobre, né, porque a gente vive num país e num mundo que não gera emprego. Não é porque você é minimalista, não é porque você está preocupado com o meio ambiente, né? Mas até aí não é só isso, é isso que o João Bernardo vai colocar, né? O pior ponto disso, né, não é você ser pobre e você querer ser supostamente minimalista, né? É você querer que o resto do mundo se comporte da mesma forma. É você achar que porque você é uma classe média decadente, frustrada, que apesar de bem instruída não consegue emprego e por isso não consegue consumir, você acha que os indianos têm que se submeter a essa mesma ordem. Né? Você se assusta ao ver a Índia, a China, o Brasil, a Indonésia, a Tailândia se desenvolvendo e querendo consumir, você fala, nossa, mas isso o planeta não aguenta. Como é que vai ser todo esse povo querendo ar-condicionado? Não pode. O planeta não tem recurso para isso. Mas quando era para desenvolver os noruegueses, os alemães, os norte-americanos, curiosamente o planeta tinha recurso. Como agora é para desenvolver chinês, indiano, brasileiro e indonésio, agora não tem. Então, esse que é o grande problema, né? Não só você ser pobre, mas você querer alargar a sua pobreza para quem já é pobre. É você querer manter os pobres na pobreza. Uma citação dele aqui para deixar mais claro esse ponto. São estes elementos os principais propagandistas da ecologia no que ela tem de mais aberta e ferozmente restritiva do nível de vida estabelecido. Pela situação de consumidores frustrados, são estes os autores e divulgadores dos mais grosseiros mitos contemporâneos, idealizações utópicas das terríveis condições de vida nos modos de exploração arcaicos. Apologistas da situação retardatária e de dependência em que se vive e, sobretudo, se morre nos países exportadores de matérias-primas, pretendem não só mantê-la, mas alargá-la ao proletariado dos países industrializados. A ideologia ecológica chega, com esses elementos, ao seu extremo mais declaradamente imperialista e retrógrado. Ou seja, a gente ama a simplicidade com que os indianos vivem a vida. Ah, e os indianos eles utilizam combustível renovável, esterco de vaca. Sério? Que você acha isso legal? Usar esterco de vaca como combustível no fogão? Para você esquentar a água para você tomar banho? Não sei se você já teve curiosidade de observar estatísticas de câncer de pulmão nesse mundo. O quanto que disparadamente as mulheres jovens indianas são as maiores vítimas de câncer de pulmão nesse planeta. Por quê? Porque elas passam o tempo em casa, né, na cozinha, esquentando água, fazendo comida e aquecendo a casa, parará, tudo, né? Depende de esterco de vaca que vai produzindo aquela fumaça, ela fica respirando aquilo o dia inteiro. Tá? E a gente acha isso legal, porque eles vivem em harmonia com o meio ambiente. Né? Eles têm uma vida mais espiritualizada, que não é materialista. Né? Então a gente não só, a gente não gosta, o fato de a gente não gostar dessa nossa situação de consumidores frustrados, a gente começa a achar legal quem também não é consumidor, né? Só que essas pessoas, elas não são consumidoras, cara, por conta de pobreza. Não é uma opção delas. E se você perguntar para essas mulheres indianas qual é a vida que elas querem viver, definitivamente elas não estão interessadas em sustentabilidade. Estão interessadas em ter um fogão decente para cozinhar. Elas querem consumir. Então a gente fica preocupada, porque a gente consome demais. Tem muito mais gente preocupada nesse mundo porque consome de menos.
né? E tem essa vida degradada porque consome de menos. Uma citação aqui de um político indiano, Barun Mitra, ele falou em 2002. As meninas e as mulheres passam horas todos os dias no penoso trabalho de cortar lenha ou de se embrenhar em fezes e urina de animais para coletar, secar e estocar o esterco para uso como combustível para cozimento, aquecimento ou iluminação, ao invés de frequentar a escola ou desenvolver uma atividade econômica mais satisfatória ou produtiva. A vida das mulheres indianas é muito penosa, porque você gasta muito tempo, né? Em vez de você ter simplesmente energia elétrica em casa ou gás em casa, não, cara, você tem que coletar esterco de vaca, pôr para secar, ou seja, tudo isso demanda muito tempo, depois vai lá buscar, né? Então isso demanda muito tempo delas no cuidado da casa. Então, raramente uma menina vai conseguir estudar, né? Vai conseguir trabalhar, a mulher conseguir trabalhar fora de casa. Porque as demandas dentro de casa são muito penosas. Né? Seria bem interessante que essas mulheres pudessem consumir, que elas tivessem acesso à energia fóssil que a gente tanto despreza no Ocidente. Né? Mas não. A gente acha que se elas tiverem direito à energia fóssil, o planeta vai acabar. Né? Se a gente fizer com que essas mulheres elas ascendam socialmente e elas possam ter um ar-condicionado na sua casa algum dia, né? Nossa, aí o planeta não vai aguentar. A gente pode, né, ter um ar-condicionado na nossa casa, né, mas... E na Índia a gente sabe que é complicado, né, o calor, né, mas, enfim, né, a gente acha que não, né, 1 bilhão de indianos com ar-condicionado, não, aí o planeta não vai aguentar. Então a gente observa, se você for pegar vários desses discursos ambientalistas, né, eles acabam sendo uma justificativa muito importante para a continuidade e o agravamento da pobreza em nível global. Porque se você for parar para pensar, em outros tempos, né, alegou-se que a pobreza era uma questão de falta de tecnologia. Ah, a gente não consegue levar remédio, não consegue levar alimento, não consegue levar tecnologia para as pessoas, porque não tem transporte, não tem infraestrutura, não tem nada, a gente não tem os meios tecnológicos para acabar com a pobreza. Desculpa, mas essa desculpa não cola mais. Né? A gente está discutindo pessoas que fazem turismo espacial. Para mim, isso é uma tiração de sarro da nossa cara. Fazer turismo espacial numa época em que a galera tá morrendo por causa de um vírus idiota. Olha o nível de inversão de valores que a gente tem na nossa sociedade. Pode parecer um discurso meio brega, isso que eu tô fazendo, mas, cara, eu não consigo pensar de outra forma. Essa é a questão. Eu não consigo aceitar que a gente esteja preocupado, né, em desenvolver uma vida mais minimalista, né, quando tem gente fazendo turismo espacial, né, justamente essas pessoas que pregam minimalismo, né, fazendo turismo espacial, né, e indianas morrendo de câncer de pulmão porque elas precisam, né, utilizar esterco de vaca no fogão delas. Tá? Então, essa é a ideia de que você não consegue acabar com a pobreza por culpa de quem agora, então? Por culpa do aquecimento global. Vocês já devem ter visto, né? Alguma justificativa de prefeito, né? Falando aí. Eu já vi o prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito de Manaus, já vi ele falando, não atual, né? O prefeito de Manaus foi em outros tempos, mas já vi o Crivella, na época, falando que deu umas enchentes que deu ali no Rio de Janeiro, que era por culpa do aquecimento global. Sério? Você sabe o que é o Rio de Janeiro, cara? E você sabe o que foi o que o Rio de Janeiro se transformou nos últimos 10 anos, cara? O Rio de Janeiro tá uma calamidade. Calamidade. Você vem dizer que gente que morre em enchente e tal é por causa do aquecimento global? Sério? Você não tem a hombridade de entender a responsabilidade política que você teve nos últimos 10 anos ali? Para.
Então, nesse sentido, quais são os objetivos dessas reformas ecológicas, né, dessa transição da matriz energética que a gente tem? Né? A reestruturação do sistema capitalista, no sentido de geração de empregos qualificados, porque pense na quantidade de gente, né, se cai a hipótese do aquecimento global, né, se cai, né, a quantidade de gente que vai ficar desempregada. Cara, teve um dia desses que veio uma galera de uma universidade querendo fazer uma parceria comigo, né, sobre um estudo de mudanças climáticas, né, beleza, aí fizemos uma reunião e tal, era um pessoal do curso de engenharia sanitária, né, era engenharia sanitária, né, de uma universidade. E aí, pra gente fazer um estudo a respeito de projeto de sequestro de carbono. Eu virei e falei, então, veja bem, né, não é bem com essa vertente que eu trabalho e tal, né, eu fui explicando, eles não conheciam ainda a vertente científica com que eu trabalhava, né, aí fui explicando, até que eles resolveram pular fora, né, resolveram desistir e tal, né, e eu quase cheguei ao ponto de dizer isso, falar, vem cá, né, o emprego de vocês só existe porque existe essa hipótese fraudulenta, né, então qual o sentido de fazer projetos de sequestro de carbono, né? Tanta gente, né, que trabalha em projetos de sequestro de carbono, né? Qual vai ser o sentido disso, né, se a hipótese do aquecimento global cair por terra? Essa galera vai toda ficar desempregada, né? Então não é isso que esses cientistas, que esses jovens profissionais querem. Tá? Então a ideia, né, é gerar emprego, né, uma tentativa de gerar emprego para essa população altamente qualificada, que do contrário ficaria desempregada. Né, lembra essa classe média que não aceita o desemprego, que precisa de emprego qualificado? Então você tem que começar a criar problema, né, inventar problema na nossa sociedade para gerar emprego para essa galera, né, encontrar uma suposta solução. Tá? E também, né, manter os pobres na pobreza, a gente manter o estado de consumo daquelas populações que a gente finalmente conseguiu, né, deixar explícito que não temos o interesse de desenvolvê-los. Porque antes ainda a gente até tentava dar uma disfarçada, né? Não, futuramente a África, a Índia, o Sudeste Asiático, né, vai estar inserido no sistema. E estamos esperando isso até hoje, né? Então chega um momento na história da humanidade que o sistema capitalista globalizado ele tem que assumir, falar, não é nosso interesse desenvolver a África, não é nosso interesse desenvolver o Sudeste Asiático e pronto. Né? Deixa os caras lá morrer de fome. Só que aí você não pode falar isso explicitamente, né? Você tem que disfarçar, falar, olha, se essa população começar a ascender muito socialmente, começar a consumir demais, né, o planeta não vai aguentar, então tem que reduzir o consumo, né, tem que manter eles na pobreza. É importante que eles se mantenham na pobreza, né, para a saúde do sistema capitalista. Tá? Não estou dizendo com tudo isso que você, enquanto indivíduo, não possa se preocupar com o meio ambiente. Né? Se você está estressadinho com a quantidade de tecnologia que te rodeia, né, com o excesso de conforto que está à sua volta, não tem problema nenhum. Vai para o meio do mato e vive uma vida mais em harmonia com a natureza. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Tá? Agora, não pense que esse modo de vida mais em contato com a natureza que você deseja, porque você está estressadinho com o excesso de bens materiais que você possui, é o desejo de toda a humanidade. Porque boa parte da humanidade vive dessa forma degradada que você quer viver. E é um erro muito terrível, é o que há de mais retrógrado possível, né, achar que as pessoas gostam de viver na pobreza. Que as pessoas gostam de viver sem consumo, que elas gostam de viver esse estilo de vida mais em harmonia com a natureza, que é uma opção delas. Pode ser uma opção para você, né? Mas não é uma opção para a maioria da humanidade, é uma imposição. Né? Então não pense que essas pessoas elas têm o interesse de se manter nessa pobreza, né? Nesse estilo de vida supostamente minimalista que você tanto louva. Tá? Aqui eu vou colocar para vocês um trechinho do Chaves, né? Que eu acho que é, cara, a cena mais genial do seriado, em que ele vai
que ilustra bastante isso que eu tô querendo dizer, né? A gente preocupando, né, discutindo filosoficamente, né, coisas extremamente transcendentes e a gente não olha para os reais problemas da humanidade que estão do nosso lado. Só vou pausar a gravação aqui no YouTube, porque toda vez que eu boto essa aula no YouTube, o YouTube me censura, né, porque é a violação de direitos autorais da Televisa. Então, só um minutinho aqui. Cara, essa cena é absolutamente, assim, genial, cara. Eu adoro, né? Pra ilustrar realmente o quanto que a gente tá, né, preocupado com as gerações futuras, né? Todo o discurso, né? Os líderes globais o tempo todo falando sobre as gerações futuras, né? Que a gente tem que salvar as gerações futuras, mas a gente tem problemas muito mais graves afetando as gerações presentes que estão aqui do nosso lado e a gente tem condições de resolver esses problemas, mas a gente não faz, né? Porque é importante o discursinho, né? O que faz, né, líderes políticos, empresários, né, se manterem no poder é o discursinho, né? A beleza do discurso, não é o factível mesmo, né? Não é a ação. Então, com isso, a gente consegue resolver aquela questão que a gente colocou no começo da aula a respeito da crise de legitimação no capitalismo tardio. Né? Que o capitalismo ele precisa de uma nova ideologia de legitimação para se manter no poder numa época em que a gente não acredita mais na ideologia legitimatória religiosa, nem da ideologia de mercado, nada disso. Né? Então, como que o sistema capitalista ele se mantém ainda, né, sendo desejado pelo povo? Né? Como que a gente vai continuar, né, mantendo ele em forma? Né? Pequeno raciocínio aqui. Se o capitalismo é o sistema que torna inevitável a produção da escassez, ou seja, para a manutenção do sistema capitalista é necessário que exista uma fatia de pobres na nossa sociedade, e a escassez é desejável e louvável, né? É importante que nós sejamos pobres, porque afinal de contas, se nós enriquecermos, o planeta não vai aguentar, né? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que o capitalismo é desejável e louvável. Né? Um sistema que produz a escassez e você deseja a escassez, portanto, você deseja esse sistema. Né? A manutenção do sistema capitalista é a garantia de que as populações pobres do globo não vão se desenvolver. Então, portanto, não haverá nenhum tipo de pressão sobre os recursos naturais, né? Já que essas populações, né, não vão colocar em xeque a sobrevivência do planeta, já que nunca elas vão conseguir consumir. Tá? Uma pergunta que sempre me fazem é: tá bom, professora, mas, né, tudo bem, é um exagero aí, todo esse discurso ambientalista, né? Mas será que não seria pedagógico, né, a gente falar, né, sobre a conscientização dos problemas ambientais para as pessoas? Né? Será que não seria importante elas entenderem algum tipo de importância que tem, sim, a preservação da saúde da nossa atmosfera? Né? Eu coloco aqui um trecho escrito por mim, né, que vai responder a essa pergunta. O leitor pode até pensar: tudo bem, as mensagens ambientalistas são mesmo um tanto exageradas e por vezes até incorretas. Mas não teriam elas um caráter pedagógico? Ao temerem o fim do mundo diante da hecatombe ambiental, será que as pessoas não mudariam as suas atitudes? E, se o medo dessa hecatombe desaparecer, não desapareceria com ele a pouca consciência ambiental a duras penas conquistada? Que pega um pouco naquele vídeo que eu pedi para vocês assistirem antes da aula, né, da lógica da coerência. Então se a hipótese do aquecimento global não existe, isso significa então que eu posso destruir tudo? Né? É isso que as pessoas vão pensar? Respondemos que esse pensamento é profissionalmente inaceitável, antiético e inverdadeiro. Se nas ricas nações ocidentais um pouquinho de ficção provoca pouco prejuízo e pode mesmo resultar em algum bem, o mesmo não se pode dizer das nações pobres da América Latina, da África subsaariana e da Ásia de monções. Nesses lugares, o desvio dos poucos recursos disponíveis para o atendimento das pseudo-demandas ambientais será catastrófico.
Os países ricos dispõem de tempo, motivação, tecnologia e possibilidades financeiras para abraçar as causas ecológicas. Não é este, porém, o caso dos países pobres. Não encontramos ambientalistas entre os cerca de 1 ou 2 bilhões de pessoas neste planeta que ainda não possuem acesso à eletricidade, nem entre os 3 bilhões de pessoas que vivem uma luta diária para obter alimento, combustível e água limpa, simplesmente para se manterem vivos. Não, eles só podem ser encontrados em casas confortáveis, com água limpa, boa comida, refrigeração e cuidados médicos. É somente por conta de todas essas facilidades que os ambientalistas podem ocupar seu tempo preocupando-se com o meio ambiente. Embora admiremos as exóticas fotografias de africanos e indianos estampando as capas da National Geographic, é pouco provável que algum de nós realmente deseje trocar de lugar com ele. A frase "devemos nos preocupar com o bem-estar das gerações futuras" é pronunciada exatamente por aqueles que nunca tiveram outro interesse além do seu próprio bem-estar. Pode ter gente que tenha achado que eu estou sendo um pouco dura e tal, mas a mensagem é o seguinte, né? País rico até pode ficar brincando de energia verde. País pobre não dá pra gente ficar brincando de energia verde, tá? E como eu costumo dizer pra galera, né, toda vez que eu me embrenho numa discussão, assim, numa disputa filosófica ou científica e tal, que não tem solução, eu falo, cara, daqui a 10 anos a gente conversa. Né? Para qualquer coisa nessa vida, a melhor resposta é o tempo. O tempo vai dizer quem é que estava certo. Tá? Eu coloco aqui uma matéria do G1, publicada aqui em 15 de dezembro de 2009, por ocasião da Conferência de Copenhague, em que tem essa previsão: gelo desaparecerá do Ártico em 2014, diz Al Gore. Né? Citando aí alguns estudos, né, que diz que a partir de 2014 o Oceano Ártico já não ia mais congelar. Nós já estamos em 2022 e ele continua congelando. Né? Anos mais, anos menos, mas ainda tem gelo no Ártico. Tá? Então, se você for olhar retrospectivamente, já dá. Né? Já temos tempo suficiente para observar algumas previsões apocalípticas que não se realizaram. Né? Vamos ver mais para frente como é que isso vai se dar. E aí a gente vai ver, então, quem é que está certo. Se são os aquecimentistas ou se são os céticos. Tá? Mas eu ouso dizer que não são os governos, não são as empresas, não são os cientistas, não são as ONGs que são os maiores interessados na manutenção da hipótese do aquecimento global. Eu ouso dizer que são as pessoas comuns. Gente que nem eu e você aqui andando na rua. São os maiores interessados na manutenção da hipótese do aquecimento global. Por quê? Porque a gente vive uma era de uma intensa pobreza espiritual. E eu não estou falando no sentido religioso do termo. Tá? Estou falando de uma era de desesperança que a gente vive. Tá? Da qual o corona foi só a cereja sobre o bolo. Tá? A gente vive uma época em que a gente não acredita mais em utopias políticas, né? Nós não acreditamos mais no capitalismo, mas o socialismo também não nos parece uma via praticável na nossa sociedade. Né? A gente não acredita mais em religiões, mas também não conseguimos suprir esse nosso desamparo espiritual. Né? A gente tem uma arte de gosto no mínimo duvidoso, a gente não consegue mais conversar com as pessoas, eu não sei vocês, né? Mas eu tô vendo todo mundo falando, mas não dá mais para conversar com ninguém, né? Porque tá todo mundo estressado, tá todo mundo intolerante, né? A nossa vida virou um inferno, né? E para acabar de acertar, veio o corona, né? É muito bizarro a gente pensar nisso, cara, que uma porcariazinha de um vírus fez essa zorra toda em nível planetário. Você consegue imaginar o nível de loucura que a gente tá vivendo, cara? Você tem que ficar preso dentro da sua casa por causa de um vírus. Você já viu um vírus?
Você sabe o que é um vírus? Sabe, você tem noção do quanto você é insignificante, que governos e o planeta inteiro fez totalmente uma reestruturação produtiva no planeta por causa de um vírus. E o ser humano ainda quer se achar grandioso quando um vírus faz esse estrago todo com a humanidade. Tá? Então, nesse momento em que a gente se sente tão insignificante, que a gente enxerga muito explicitamente a nossa insignificância diante do planeta, quando vem alguém dizendo que você significa sim, né? Você tem a capacidade de controlar os fluxos de matéria e de energia do planeta e capacidade de fazer isso com atitudes extremamente simples, como apagar a luz, como deixar o carro em casa, como utilizar um caderno de papel reciclado. Quando você faz isso, você está mudando o futuro do planeta. O futuro do planeta está nas suas mãos. Essa mesma mãozinha insignificante que você tem que ficar lavando o tempo todo para você não pegar uma porcariazinha de um vírus. Porque um vírus que você pegasse em cima dessa mão pode te matar e pode matar toda a sua família. Você realmente acredita que essa mãozinha tão insignificante sua é capaz de controlar os fluxos de matéria e de energia do planeta. Cara, isso é maravilhoso. É muito maravilhoso você pensar que você tem essa capacidade, né, num momento em que você se sente tão esmigalhado. Você vai largar? Claro que não vai. Você não vai largar essa esperança que a hipótese do aquecimento global te coloca. Né? E é um erro você pensar, né? Não, mas a hipótese do aquecimento global fala que a gente vai morrer tudo torrado e tal. Não. Ela faz mais do que isso. Ela faz você se sentir grandioso. Ela faz você se sentir importante, faz você se sentir relevante em contexto global. Você acha que você tem capacidade de agir no planeta com a sua mãozinha. Ela te pega num ponto mais fundo, psicologicamente falando. Ela faz você achar que você é grandioso justamente no momento histórico em que você percebe muito explicitamente a sua insignificância dentro do planeta. É por isso que você não larga. É por isso que você continua acreditando nessa hipótese. Porque ela diz que você é grandioso justamente no momento em que você se sente mais esmigalhado. E é por isso que ela continua. Porque o mundo quer acreditar nisso. O mundo precisa, as pessoas precisam dessa mensagem que diz que elas são grandiosas. Encerro aqui então com uma citação do Aristóteles para a gente refletir. Mas se os rios surgem e perecem e as mesmas partes da terra não são sempre úmidas, o mar também deveria necessariamente secar. E se em alguns lugares o mar recua, enquanto em outros invade, evidentemente as mesmas partes da terra como um todo não seriam sempre mar, nem sempre terra. Mas no processo do tempo, tudo muda. O clima do planeta sempre mudou e nada do que nós possamos fazer vai impedi-lo de mudar. Então, bicho, segue a tua vida e vamos fazer alguma coisa mais útil pela humanidade do que pensar em como é que vão ser as temperaturas do nosso planeta daqui a 100 anos. Tá? Tem muito problema muito mais grave pra gente resolver hoje. Tá? Fechou então, crianças? Alguma questão referente a esse conteúdo? Tranquilo? Então, quinta-feira, então, a gente vê os climogramas de vocês, tá, crianças? Então, obrigada pela presença de vocês. Oi, Kian, fala. Oi?